Importante, cara. Você me falou sobre agarrar. Eu sou apaixonado por isso, cara. Você falar assim, a oportunidade veio na minha mão e eu agarrei Uhum. como se ela fosse a última. E eu queria te fazer uma pergunta. Você entende que é uma característica sua? Foi seu pai que te passou esse valor? Você foi treinado por alguém? Essa questão de eh, fazer algo como se fosse o último dia, como se fosse a última coisa, fazer bem feito, independente da oportunidade que seja, se é limpar um banheiro, se é trabalhar na obra, tô dando um exemplo. Uhum. Os trabalhos que normalmente tem na Europa, nos Estados Unidos, são trabalhos que de repente Braçais. braçais, trabalho que os americanos, que os espanhóis não fazem, e a gente, como imigrante, vem e acaba fazendo isso. A pergunta é a seguinte: isso aí foi uma sacada que você teve? Não, eu preciso ser o melhor naquilo que eu faço? Ou você foi treinado por alguém? Como é que foi isso? De onde que veio isso? Cara, pelo meu pai não, porque eu não fui criado com meu pai. Uhum, Eu tinha mais ou menos 1 ano de idade, ele foi embora, né, escolhas que ele fez, enfim. Mas eu não fui criado com ele. Eu fui conhecer meu pai, eu tinha 22 anos, creio. Já uma filha, já tinha uma uhum, filha, mas assim, ele não teve presente nessa trajetória. Porém, a minha tia, que eu comentei, da academia, posto de gasolina, enfim, a história dela é muito linda, muito linda. É, trabalhando e buscando a vida dela, buscando melhoras, certo? A gente vem de uma família muito uhum, simples, mas a minha tia é uma empreendedora, uma empresária, certo? Desde muito nova, uhum. e eu fui, um período da minha vida muito grande, fui criado com ela, tive a oportunidade de trabalhar com ela, e eu sempre observei muito ela e me inspirei muito nela, certo? Esse espírito empreendedor, Uhum. empresário, eu Essa sempre garra. inspirei muito nela, ela é uma inspiração para mim, deixo isso muito claro para ela. Se chama Eliane Galmassi. Uhum, Ela tem hoje uma rede de academia lá no nosso estado. uhum, E ela sempre também tentou coisas novas, se aventurou, conheceu, abriu um negócio, fechou, abriu outro, fechou, não dava certo. Até que tem muitos anos agora que ela trabalha com academia, uhum, no meio fitness, mas ela é essa pessoa sangue no olho, certo? Valente, não teve apoio, muito apoio de casa uhum, também. Ela saiu nova de casa para tentar a vida. Então eu me inspirei muito nela. Esse espírito empreendedor, eu acredito que veio dela, esse período que eu passei com ela, e também dos gerentes que eu tive no posto de gasolina que eu já trabalhei, uhum. na mesma academia, que ela tinha não esqueço nunca dela, da Isabela, que ela tinha uma gerente, e eu, cara, a princípio, criado com vó, aquele menino meio mimado, mas eu andava assim, arrastando o pé, era aquela coisa, isso ali com 15, 16. Mas quando eu comecei a trabalhar nas empresas, meus gerentes ali no pé, vamos, você tá chegando atrasado, você tá aquilo, você tá isso. Cara, eu comecei, não, preciso melhorar isso aqui. Quando eu Uhum. fui trabalhar com a minha tia realmente na academia, vendo ela todo dia, a autoridade que ela tinha na hora de andar, assim, postura de Uau. empoderada, sabe? E essa gerente, toda vez que ela me via passando, ela olhava para mim e falava: levanta esse pé para andar, menino. Você para de arrastar esse pé. Caramba, velho. Então aquilo ali foi me treinando a ser mais ágil, levantar, abrir o peito para andar, ombro para trás, não posso arrastar o pé, preciso estar mais atento nas coisas, o telefone está tocando, o cliente está entrando, eu tenho que falar bom dia, eu tenho que falar tchau, eu tenho que falar tudo bem, como você está. Então aquilo ali foi me treinando Uhum. para ser uma pessoa mais ágil, e a inspiração que eu tive na minha tia de empreendedorismo, Cara, que de forte, velho. empresário. Isso é forte. Ô, você falou duas coisas interessantes. É, eu conheci um empregador no Brasil, um empresário, que ele fazia entrevista com as pessoas e quando ia finalizar a entrevista, ele falava assim, era dono de uma rede de mercado. Busca um objeto numa sessão, aí a pessoa ia até a sessão. Ele queria observar como a pessoa andava, era uma tática dele. Ele falou assim, ó, andou arrastando o pé, Esquece. abandona. Hoje, hoje eu sou Desculpa. assim, né? Com os meninos que trabalham comigo, eu observo muito isso. Quando eu vejo o cara arrastando o pé, eu falo: "Ih, isso aí vai dar trabalho", porque eu dei muito trabalho, Oh, meu né. Só Deus. que assim, eu me toquei muito rápido, Aham, né. Tinha ali a pessoa no meu pé, levanta o pé, vamos. Ó, você esqueceu o telefone lá, você tem que ficar com esse telefone no bolso, se algum cliente ligar, você tem que atender. aham, Ó, o cliente do telefone é mais importante que tá aqui, porque o que tá aqui já veio, a gente cuida dele. Agora o que tá no uhum. telefone, ele ainda não tomou decisão de vir. Isso depende de você, Entendi, cara, certo? Então entendi. essa agilidade e tal, e eu era essa pessoa, então eu observo muito hoje. O cara arrasta o pé, eu falo: "Isso aí vai dar Dá trabalho", mas trabalho. não tem problema, a gente pode moldar se ele tiver disposto, Aham. né. Ô, Kaique, mas olha, eu vou te falar um negócio, cara, não é pra te jogar confete, não é pra você ficar metido não, tá. Uhum. Mas eu tive a oportunidade olha que coisa interessante, cara. Eu morei, em Cáceres, inclusive a minha casa, eu tenho alguns imóveis lá em Cáceres, Mato Grosso, que é a rota que indo pra Rondônia. Quem vai pra Rondônia passa lá em Cáceres. Sim. E quando eu era supervisor em Cáceres, de uma concessionária Honda, e quando eu fui assumir a gerência dessa concessionária, que eu recebi o convite, eu fiz um treinamento.
de 30 dias. E adivinha qual estado que eu fui fazer treinamento? Em Rondônia. Rondônia. Eu fiquei como se fosse 15 dias em Ouro Preto do Oeste, numa concessionária, e fiquei em Ji-Paraná por uns 15 dias também fazendo treinamento. E eu tive a oportunidade de trabalhar com muita gente de Rondônia, cara. No escritório central da empresa, que era em Cáceres, tinha muita gente de Rondônia. E eu vou te falar um negócio. Eu, eu admiro, eu não conheço, tá? Se eu conhecer amanhã, eu te falo, tá? Eu vou chamar você no particular e vou falar. Normalmente, o pessoal de Rondônia é um povo bom de serviço, cara. Não, igual eu tô te falando, se tiver um ruim, você me avisa depois. Se eu for contratar alguém de lá, eu vou te pedir informação. Mas eu tive, inclusive eu aprendi, eu tive diretor que era de Rondônia, tive grandes gestores que eram de lá, né? O ministério daqui, que eu tô atualmente, é em Rondônia, a Uhum. sede dele. Então, assim, eu admiro, eu sinceramente, eu sou uma pessoa que eu tive a oportunidade, não tô desmerecendo outro estado, mas Sim. em especial, agora eu tô falando É um o que ponto você positivo de conheceu. Rondônia. Eu tenho esse conceito. Não é um pré-conceito, é um conceito. As pessoas que eu tive a oportunidade de lidar, que é de Rondônia, são pessoas, assim, arrojadas, são pessoas que vai pra cima. E você me deu um exemplo aqui agora, que eu acho interessante, que eu tô aqui nesse assunto, porque às vezes você vê hoje em dia os jovens, às vezes com algumas posturas, e você tá me dizendo que isso é aprendível, que a pessoa pode treinar, a pessoa pode Sim. desenvolver esse lado vendedor, empreendedor, de desafio, de postura, de melhorar a cada dia, de mudar de país, de fazer diferente. Mas é isso, cara, eu vejo dessa forma. Mas quando você chegou aqui, seguindo nessa parte profissional, você trabalhou com reparto, agora eu te faço uma pergunta. Uma coisa muito importante o imigrante. Por quê? Eu escuto pessoas falar assim: ah, o mais importante em outro país, ou seja, nos Estados Unidos ou na Espanha, é falar o idioma. Ah, as coisas só vão acontecer para você depois que você tiver documento. Ah, mas as coisas só vão acontecer para você quando você tiver 3 anos, falar a língua, falar idioma, ter documento. Por que eu quero falar isso? Eu conheci gente nos Estados Unidos, por exemplo, e aqui, que o camarada não fala bem o idioma, não tem documento, e o cara já está desenrolando e ganhando o dinheiro dele. Conheci também pessoas que têm tudo isso. Fala o idioma, tem a língua, mas como você acabou de dizer, arrasta o pé para andar e as coisas não acontecem. Como é que você vê essa questão aí do idioma, de documento? O que você me fala? É uma Olha, desculpa? É realmente é isso mesmo? o idioma e a documentação vai acelerar aquilo que a pessoa já faz, certo? Uau, Então, assim, eu comecei a empreender aqui na Espanha sem documento. sem documento. Sem documento. Ah, mas como que é possível? Você precisa de documento para tudo. Usei o nome de outra pessoa, Alguém confiou em você, meu padrasto, Uhum, certo? A gente tem uma relação muito próxima, porque foi construída uhum, também, certo? Então, assim, eu não tinha documento, mas eu usei o nome de uma pessoa que tinha documento, entendi, certo? entendi. É óbvio que é necessário estar legal no país para poder rodar dinheiro, faturar, abrir um negócio, enfim, é lógico. Uhum, Mas se eu não tinha, eu busquei uma solução, certo? entendi. Então, assim, a documentação vai potencializar aquilo que a pessoa já faz. Então vamos Então, eu, lá. eu já Cara, estava querendo empreender. repete isso. Você está querendo me dizer que o seu camarada, se ele é meia boca, se ele arrasta o pé, se ele é ruim de serviço, ele pode falar o idioma, pode ter linha, pode ter documento que as coisas não vão Pode acontecer. receber oportunidade que vai ser trocado muito Uau, rapidamente. uau, uau. Não adianta. Então, assim, vai potencializar. E comecei a empreender sem documento, Uhum, mais de anos sem documento, sem poder dirigir, uhum. tendo carro, tendo caminhão e sem poder dirigir. O meu motorista dirigiu o meu carro, Olha só. dirigiu, certo? Eu contratei uma pessoa para dirigir, certo? Então, assim, limita, mas não impede. Não é, ou seja, Não é impede. difícil, mas não é impossível. Exatamente. Uau, É isso é óbvio, forte, uma cara. coisa que eu gosto, que eu estou de acordo sim é falar o idioma. Por quê? Se eu já não tenho documento, se eu já estou em outra terra, Uhum, certo? Eu preciso pelo menos falar o idioma desse lugar. Por quê? Vai me gerar muito mais autoridade. uhum, Então, assim, eu tive muito mais autoridade porque eu trabalhava com uma empresa espanhola, uhum. prestava serviço para uma empresa espanhola e estava todos os dias com clientes espanhóis. Entendi, Então, falar o idioma, sim, que dá muito mais autoridade para a pessoa construir aquilo que ela quer. entendi. Kaique, e que dica que você dá para as pessoas? Primeiro, em quanto tempo você já desenrolava o idioma? E eu sei que existem vários métodos, mas qual método você acha mais interessante para você desenvolver o idioma o mais rápido possível? O mais rápido, não acho que a palavra rápido dá a impressão de. Mas eu acho que assim, desenrolar o mais rápido possível, vamos dizer assim, o idioma. É O lendo, que é eu falando, usei? Não, eu usei a prática de falar, se se lançar. lançar e perguntar muito. Então, assim, eu perguntei muito para pessoas que já estavam aqui, já dominavam o idioma. Próximo de Minha, você? minha mãe, o meu companheiro de trabalho, Uhum, eu estava o tempo todo perguntando para ele: tá certo isso? Como que fala isso? Como que fala aquilo? Como que fala? Até que chegou um dia que ele falou, 2 meses e pouco que eu estava trabalhando, uhum. ele pegou um dia o telefone e falou: ó, toma,
Você que liga pro cliente. Uhum. Não, mas eu não. Vamos, você que liga. Buenos dias, sou de tal, tenho que acertar a entrega, voy de Uhum. caminho. Uhum. Você fala assim, Entendi. tá bom, daí. Cara, liguei, saiu daquele jeito, né? Tudo misturado, mas foi ali o primeiro passo. Chegou na casa do cliente, toma, você vai lá, pede pra ele, me firma a fatura, e el DNI aqui abaixo. Você fala Uhum. assim, tá bom, vou. Fui. Aí, cara, Entendi. aí começou. Perde o medo. Foi eu perder o medo e começar a falar do meu jeito e perguntando muito. Então, tá no meio de pessoas que já falam Uhum. e de nativos, cara, e perguntar muito. Uhum. Não ter vergonha. Pessoas que eu vejo que não aprende é porque não se dedica a Uhum. simplesmente perguntar e observar. Entendi. É a melhor Muito forma. bom, muito bom. Eu busquei cursos no Brasil antes de Uhum. vir, de espanhol, Uhum. que eu pensei, vou pelo menos sabendo algo. No final, não fiz, mas, cara, foi a melhor coisa eu não ter feito. É, né? Por quê? Cheguei aqui com 3 meses, eu já estava conversando, desenrolando com clientes, porque eu Uhum. estava todo dia naquilo ali, Entendo, todo dia escutando e perguntando e observando muito. É a forma entendo. mais rápida. Então, em resumo, a forma mais rápida é você perder o medo e falar, mesmo que seja errado, Mesmo seja errado. mas e ter a humildade de pedir alguém para te falar, tá certo, tá errado, me ajuda nisso. Sabendo que está falando errado, porém, observando e perguntando para falar certo. Porque é muito feio uma pessoa estar aqui há anos e falando errado. Uhum. É O, claro que uns têm mais dificuldade que outros, mas, cara, é muito feio. o Kaique, sabe o que que eu aprendi? Você pode me ajudar, pode contribuir com esse conceito meu. O que que eu aprendi tanto aqui na Europa, na verdade eu ainda estou em processo de aprendizado, estou Uhum. construindo esse conceito, aqui na Europa e nos Estados Unidos. Existe aquelas pessoas que têm um comportamento igual ao seu, de eu sei isso e não sei aquilo. Ó, vou te dar um exemplo. Esse dia eu estava trabalhando com uma pessoa aqui e ele me dizia assim: "Hein, você sabe fazer isso?" Eu dizia: "Não." Ele tinha 65 anos e eu tenho 41. "Você sabe fazer isso?" Eu falava: "Não." Aí ele me falava como fazer, eu ia lá e fazia. Aí ele chegou em mim e falou assim: "Hein, vou te fazer uma pergunta, posso?" Eu disse: "Pode." Ele disse: "Você pergunta, eu pergunto se você sabe, você diz que não, só que você vai lá e faz. Ah, por que que você faz isso? Se você sabe, uai, você fala que sabe." Eu falei, sabe o que eu respondi pra ele? Falei assim: "Olha, você tem 65 anos, eu tenho 41. Então eu entendo que eu posso aprender muito com você. Se eu te digo que eu sei fazer isso, o que que vai acontecer da tua parte? Você vai fechar o registro do conhecimento que você tem. E eu vou me limitar com o meu conhecimento. Quando eu digo que eu não sei, eu abro o registro seu para aprender mais com você. Às vezes o que você fala, eu já até sei um pouco mais. Uhum. Às vezes o que você falou é diferente do que eu sei e a sua maneira é mais fácil. Então eu com você aqui, eu tenho a oportunidade de aprender. Aí disse para ele assim, eu aprendi uma frase com o Mário Sérgio Cortella que diz: o princípio da humildade. Ser humilde é saber que eu não sei tudo, que você não sabe tudo e que nós dois juntos não saberemos tudo que precisa ser sabido. Eu dei uma filosofada aqui, mas Uhum. só para dizer o Sim, seguinte, mas é isso. que quando você dizia para a pessoa assim, em resumo, eu via brasileiros que aprendia uma base do idioma. Ontem estava comentando com isso aqui em casa. Ele aprendia uma base do idioma, que ele já se desenrolava. Aí, por exemplo, chega aí um brasileiro lá que não sabe falar o idioma. Aí ele, para mostrar que ele sabe, né, ele começa a falar com o cliente. Só que você percebe que ele aprendeu pouco da língua, fechou a janela do conhecimento e da humildade, e essa pessoa, você vai ver que no futuro, quando você aprende a falar um pouco, você vai ver que ele não sabe nem 30, nem 40% do idioma, e ele já está bloqueado. Então imagina assim, em resumo, nunca vou dizer que eu sei tudo, né? Porque quando eu digo que eu sei tudo, inclusive na relação do idioma, eu acredito que a gente pode estar aprendendo a cada dia. Eu aprendo uma palavra nova com você, eu aprendo uma palavra nova com Claro. ele, e essa troca de conhecimento vai fazer com que eu e você cresça, né? Perguntar muito. Mas enfim, é muito bacana. Entrando nessa parte